aqueles que estão em Cristo foram batizados e de Cristo se revestiram. Quando você mergulhou em uma piscina, você teve a percepção que todo o seu corpo ficou molhado? Você afundou naquela água e aí você saiu e literalmente todo o seu corpo estava tomado por aquela água. Até partes talvez que você não queria que molhasse, acabou molhando. Até partes que você falava, puxa, eu não queria. Quantas vezes você já foi na piscina ou no mar, e aí você entra e vai aos poucos, né? Pelo menos eu sou assim, eu vou os pés, joelho, não vou logo de tibum, tem gente que vai tudo, mas você vai aos poucos. E no final você tem a imersão. E aí partes que você não queria que molhasse, ela está totalmente tomada. E aqui é interessante porque a tradução que chegou para nós e a interpretação de batismo foi a interpretação de que deveríamos descer as águas. Mas existe o outro batismo de imersão que não está ligado a águas. Está ligado à imersão de Cristo em nós, mesmo sem as águas. O texto diz assim: aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Então a gente condicionou que as pessoas precisavam aceitar Jesus e precisavam descer as águas, porque se não acontecesse isso, elas não seriam salvas. Porém, o ladrão na cruz, ele abre um adendo para nós e ele mostra que o batismo, ele não está só ligado à imersão às águas, mas à imersão em Cristo. E a imersão em Cristo é um negócio tão poderoso porque é igual você descer a água e até a parte do seu corpo ou da sua vida que você não queria que molhasse, acaba pegando, porque a imersão é muito poderosa. E aí, o interessante é que quando você sai das águas, todas as pessoas notam que você está completamente molhado, que você foi tomado por aquilo. Você sai pingando, você sai transbordando. Você já tocou todo o seu corpo, você já tocou as suas vestes. E eu não sei se vocês conseguem fazer isso, mas eu não consigo. Até você pegar uma toalha, você precisa caminhar, ou se você for um pouco mais inteligente do que eu, você deixa a toalha ali do ladinho e já pega. Eu não, eu tenho a necessidade de sair, molhar a casa e pegar a toalha. E o legal é que esses pingos, se a gente pegar nessa interpretação dessa mensagem, é Cristo tocando lugares que eu já passei várias vezes, pessoas que eu já cumprimentei várias vezes, pessoas que eu já conversei várias vezes, pessoas que eu já tive muito contato, mas eu vou deixando essas marcas, esses pingos. E o mais legal quando nós estamos imersos em Cristo é que nós paramos de levantar bandeiras. Nós estamos numa sociedade que você tem que apresentar a sua causa. Você não é mais suficiente, você tem que ter uma causa. Então o seu Instagram, o seu Facebook, o seu WhatsApp, tem que ter uma bandeira, tem que ter uma identificação. Colocaram para nós algum time para a gente torcer. Porque se não tivermos a bandeira, não é o suficiente. Mas olha o que Cristo fez: escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos somos um em Cristo. Ele falou assim: não tem judeu e nem tem grego, porque são práticas opostas. Para os judeus existe o Deus poderoso do Velho Testamento. Para os gregos existem vários tipos de deuses. Aí ele falou: não tem a ver com isso e nem com isso. Aí ele falou assim: também não vai ter o escravo e nem o livre. Então não vai ter aquele que dá a chicotada e nem aquele que leva a chicotada. Não vai ter machismo. E pasme, mas também não vai precisar do feminismo. E eu tenho total consciência que feminismo não é o oposto de machismo, eu sei disso. Mas não vai precisar. Por quê? Por quê, igreja? Porque todos são um em Cristo. Deixa eu te explicar algo. Você que tem suas bandeiras, você que levanta, que legal, que bacana. Mas se você estiver em Cristo, tudo isso já é completo. Porque se existe uma pessoa em Cristo, ela nunca vai aceitar um escravo. Ela não vai aceitar a diferença daquele que é judeu ou daquele que é grego. A preocupação já não é mais essa. Já não faz diferença se é um homem ou se é uma mulher pregando o evangelho. A preocupação não é mais essa. Já não me importa mais qual é a intimidade que aquele homem tem com aquela mulher. A preocupação não é mais essa. As bandeiras levantadas, elas automaticamente se desfazem. As marcas caem por terra. A quantidade de pessoas, a quantidade de ouvintes, o tamanho do templo, ou se não tem templo, nada disso vale mais, porque nele é formada uma unidade. Mas para que isso aconteça, é necessário
a imersão. Enquanto não formos imersos, e deixa eu te dizer algo, talvez você desceu as águas, e você saiu das águas, mas ainda tem partes da sua vida ou do seu coração que Cristo não molhou, porque você teve um ato emocional, mas nunca foi um ato espiritual. Agora, quando completamente somos imersos nele, as bandeiras já não fazem mais diferença. Pensa comigo, galera, se todo mundo, se todas as pessoas vivessem o verdadeiro cristianismo, cara, o mundo não estaria essa bagunça, não teria maior ou menor, não teria branco, preto, rico, pobre, seríamos em unidade. Ver pessoas padecendo não seria para nós um ato de caridade, todo mundo entraria em uma loucura, cara. Falei, é impossível que tenha alguém padecendo, estamos em Cristo. Mas o que para mim era lucro, eu passei a considerar como uma perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Esse é o meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Ele lançou um desafio, ele disse assim, eu já tive muitas coisas, mas eu perdi todas elas, porque eu tive um contato com Cristo. Eu tive um toque com Jesus, de que nada do que eu comprei, ou de que nada que eu tenho, ou de qualquer troféu que eu possa apresentar para vocês, não faz diferença, porque a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, o meu Senhor, isso é o suficiente. E aí ele compara todas as outras coisas como esterco, as coisas que nós perdemos a vida inteira para conquistar, as coisas que nós perdemos a vida inteira, que nós ficamos doentes por elas, que nós fazemos separações por elas, que nós fazemos segregações por elas. Ele disse assim, tudo isso é esterco, tudo isso é muito pequeno, se comparado à suprema grandeza do conhecimento dele. Vocês não acham assustador a igreja brasileira, no geral, ter mais conhecimento ao Velho Testamento do que ao Novo Testamento? Você percebe que a gente não caminha para Cristo, a gente caminha para qualquer outra coisa, menos para Cristo. A gente faz uma identificação da igreja com Davi, a gente identifica a igreja com Moisés, a gente identifica a igreja com Noé, a gente identifica a igreja com Elias, com todo mundo, cara, menos com Cristo, sendo que ele é o suficiente autor e consumador da nossa fé. Ele é a única coisa que consegue destruir e moldar ao mesmo tempo o meu coração. Cristo não quer te melhorar. Tem gente que vem para a igreja e pensa, você melhor. Ele não quer melhorar a sua versão. Ele quer matar você, porque é a única forma que você tem de nascer de novo. E algumas pessoas vêm para a igreja na ideia de melhorar, eu vou melhorar um pouquinho. Sabe aquele time que está ruim? O time não ganha mais nenhuma partida, e aí eles tentam melhorar, eles trocam alguns jogadores, e o time melhora um pouquinho, mas continua perdendo o campeonato. Agora imagina um time do zero. A mensagem de Cristo precisa ser suficiente para nós, e ele precisa ser a única bandeira. Eu não posso, em pleno 2022, estar apegado a placas de igreja. Eu vou até fechar o meu terninho aqui para que você não ache que eu estou fazendo propaganda desta casa. A única bandeira que devemos levantar é de Cristo. Leia, releia os evangelhos. Ali está toda a fórmula que precisamos. Ali você vai ver a maior demonstração de amor que a humanidade já viu, que a humanidade já contemplou. É como se a gente tivesse uma Ferrari e a gente quisesse colocar objetos, adesivos, rebaixa mais ela, pinta ela de amarela aí, vai com o pincel e pinta, coloca um monte de coisa, e ela é suficiente. Fomos ensinados a ter um Cristo cheio de apetrechos que não é dele. Fomos ensinados a ter mediadores chamados de cobertura espiritual. Então tem você, essa mensagem é para você, é para te mexer e para te matar. Você está aqui e você foi ensinado que um homem falho igual você está aqui, acima de você, para depois Cristo e para depois chegar até Deus. Então as suas decisões foram baseadas nesse que está acima de você ou que tem um microfone na mão. É como se você estivesse falando pro advogado, falou, não precisa de você ainda não, diante do juiz, o advogado pronto para fazer a mediação e te livrar das suas culpas, das suas condenações, e você está dizendo, não, tem alguém aqui que vai me ajudar, tem alguém aqui que vai conduzir a minha vida. Agora, porém, tendo chegado à fé,
já não estamos mais sobre o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo eles se revestiram. Não te assusta saber, cara, que em algum momento da sua vida você preferiu ser mais como Moisés do que Cristo? Não te choca saber que um dia você orou e falando: eu quero ter o fogo que Elias tinha nas suas palavras, eu quero ter a autoridade que Moisés tinha, eu quero salvar a minha família igual Noé fez na arca. Coisas que nada disso se compara a Cristo. E aí você vai entender no mais profundo o sentido de cristianismo. Um homem que passou entre nós, um Deus que passou entre nós, um Filho que passou entre nós, para que nós nos tornássemos igual a Ele. Sobre a lei, o melhor ser humano foi condenado, e sobre a graça foi o oposto. O pior ser humano foi salvo. Essa mensagem é para te matar, para que você venha nascer de novo. Não é para te melhorar. É para que o foco seja sempre Ele, e que você fique constrangido nesse lugar, constrangido em amor. Para que serve o sal? O sal vai dar tempero, vai fazer um monte de coisa, mas ao meu ver, o principal que o sal vai causar na gente é sede. Coloca 1 quilo de sal na sua boca, você vai sentir sede. Ele falou que nós somos o sal da terra, para que as pessoas venham sentir sede da presença dele, através de você. Você entende que o evangelho de Cristo é o poder que abre, é o poder que constrange, é o poder que rompe, é o poder que neutraliza, é o poder que paralisa, é o poder que faz andar, é o poder que abre a sua mente, o seu conhecimento, é o poder que te faz uma nova pessoa, uma nova criatura. Eu só tenho a agradecer e dizer que Ele é bom, e que isso possa explodir no seu coração, de forma simples, de forma natural. Mas sabe que nós ficamos apegados? Ficamos apegados a um belo show, ficamos apegados a conhecimentos históricos, ficamos apegados a coisas que para Cristo... Sabe aquela pessoa que acha que já atingiu o ápice do conhecimento? Olha para você, há 10 anos atrás, se você já estava na igreja, você não tinha a sensação que você estava na melhor igreja da terra? Alguns sim, outros não. 5 anos atrás, você não tinha uma sensação que você estava na melhor fase da sua vida? 2 anos atrás, eu conversava com um colega da nossa igreja, ele disse assim: se eu sair dessa igreja, eu nunca mais vou para igreja nenhuma. Eu falei para ele: tolice. Eu ri e disse: tolice. Falei para ele: talvez você usou essa mesma frase há 10 anos atrás, ou em outra igreja. Ei, gente, pensa comigo. Imagina o oceano, imagina uma garrafa com água, pegaram, te deram. E ali é o conhecimento que você teve, você falou: uau! Aí você evoluiu, você pegou um balde, não é mais uma garrafa, você foi no oceano, pegou esse balde, aí você evoluiu mais um pouquinho. Você encomendou um tanque gigante, você pegou toda a água lá, e você percebe o tanto que falta, se comparar com o oceano. O que eu quero despertar em você é a sua sede, a sua vontade e o seu interesse em Cristo Jesus, porque Ele é esse oceano para nós. E essa mensagem talvez foi isso aqui, ou muito menos que isso. E qualquer mensagem que você vem ouvir, ela é só uma placa, um apontador para tudo aquilo que Ele é. Então aqui nesse momento, nessa comunhão que estamos tendo, nessa evolução, nessa grandeza, e dizemos: uau, Cristo é maravilhoso. Só que isso não se compara ao oceano que tem preparado dele para nós ainda na terra. Prosseguir em conhecer. Você tem noção que daqui 5 anos, daqui 10 anos, nós vamos ter cada revelação de Cristo para nós? Não porque a palavra mudou, mas porque a sua mente ela evoluiu, você se desenvolveu, você teve mais acesso ao conhecimento. Tem tanta coisa que quando nós olhamos para o texto nós não entendemos, mas não entendemos agora. Cada vez mais eu acho bonito pessoas que falam assim: eu quero nascer de novo. Eu tenho 30 anos de igreja e quero nascer de novo. Tenho 40 anos de igreja e quero nascer de novo. Tenho 10 anos de igreja e quero nascer de novo. Porque eu vejo que eu aprendi muito pouco. E vejo que eu tinha uma percepção do que Ele era e não era nada disso. Era algo mais profundo. Eu quero te convidar a descer camadas e mais camadas, para se aprofundar naquilo que Ele é. E sempre nele, sempre por Ele, sempre para Ele. Os apetrechos já não me atraem mais. O circo todo já não faz mais diferença nenhuma. Sabe qual é o problema? A gente quer encontrar Cristo na igreja.
E quando queremos isso é porque não encontramos ele ainda dentro de nós. Aí você vai para quando você encontrou ele dentro de você, qualquer igreja que você colocar o seu pé, você vai ver Cristo, cara. Já aconteceu com vocês de assistir filmes e ver Jesus ali? De você falar, caramba, Jesus faria isso. Ei! Só que ensinaram para nós que ele está num determinado lugar. Ensinaram para nós que ele está em determinadas pessoas. Ensinaram tudo errado. Então quando a gente percebe que ele não está mais no externo, mas no interno, a gente começa a ver ele em tudo. Até quando a gente não quer, a gente vê ele. A gente começa a ver ele na dor, a gente começa a ver ele no amor, a gente começa a ver ele na saudade, a gente começa a ver ele na comunhão, a gente começa a ver ele na briga, a gente começa a ver ele na separação, a gente começa a ver ele no ajuntamento, e a gente percebe que ele parou de perseguir a gente, porque inverteu. Nós que começamos a persegui-lo de tanto amor, de tanta gratidão, de tanta alegria. Fuja das datas. Existem muitas datas para você adorar a Cristo. Isso é muito pequeno. Na Páscoa, nós não tivemos o culto e eu celebrava Cristo. Eu nem lembro onde eu estava, eu só sei que eu celebrava Cristo. Eu não precisava de estar em 4 paredes com os meus amigos, meus parentes, para dizer Jesus, te adoramos. Não precisava disso. Eu consegui internizá-lo. Eu consegui colocar para dentro aquilo que sempre esteve, mas eu achava que estava fora. Que Deus abençoe vocês. E que Cristo sempre seja suficiente para nós. Que Ele sempre seja a mensagem desse altar. E quando Ele não estiver nesse altar, porque vários pregadores passarão por aqui, nós já aprendemos que não somos reféns do que sai daqui, mas somos reféns do que está aqui. Aí você começa a ver Cristo naquele pregador que só fala da lei, cara. Você acha Cristo lá, ele ainda não achou, mas você está um passo à frente na brincadeira de esconde-esconde. Aí você começa a encontrar, aí você dá uns glória, o aleluia do nada. O pregador acha que o glória é para ele, que o aleluia é para ele, mas não. É porque quando você acordou, antes de você vir para a igreja, você já começou a ver Cristo. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham um bom dia, uma boa semana e amém. Vamos aplaudir a Jesus!